Considerando que a história local está num processo de revisão, trataremos a seguir da questão do primeiro cemitério de Ribeirão Preto. A historiografia local nos conta que o primeiro cemitério da cidade existiu onde é a atual Praça 15 de Novembro. Vários historiadores concordam com esta afirmação. Com algumas variações, a versão mais detalhada localiza o antigo cemitério atrás da Igreja Matriz, que se localizava onde se encontra hoje a Fonte Luminosa. Prisco da Cruz Prates, na sua obra Ribeirão Preto de Outrora, diz que a localização do cemitério se estendia desde onde se encontra o monumento ao soldado paulista até as imediações da Rua Duque de Caxias, com o portão ao lado das figueiras atuais. Outro historiador, José Pedro de Miranda, na sua obra Ribeirão Preto de Ontem e de Hoje, não reconhece esse cemitério, dizendo que o primeiro localizava-se onde hoje se encontra a catedral. Tanto para a afirmação quanto a sua negativa, não foi apresentada nenhuma prova ou comprovação da existência ou não do cemitério na Praça 15 de Novembro. A afirmação da existência deste cemitério na Praça 15 de Novembro se baseia principalmente no costume de sepultamentos nos templos e suas adjacências. Era um costume existente principalmente no mundo católico e aqui vigente desde o descobrimento. Posteriormente, a legislação eclesiástica do país passa a ser ditada pelas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, de 1709, que regia a vida eclesiástica brasileira, e dizia que os sepultamentos deveriam ser feitos dentro das igrejas e em seus adros. Entretanto, não era um costume absoluto. Exemplar é o caso de São João del Rei. A maioria das igrejas se localizava espremida entre o casario, sem espaço para sepultamentos. Emblemático é o caso da Igreja Nossa Senhora do Carmo, que construiu em separado um cemitério coberto. Quando possível, era um costume praticado, mas não absoluto, e estava sendo substituído pelas ideias higienistas de saneamento dos espaços urbanos. Ideias higienistas contrariam a existência deste cemitério na Praça 15 de Novembro. Distante cerca de 200 metros dali, existia uma lagoa circunscrita pelas atuais ruas Barão do Amazonas, Duque de Caxias, Cerqueira César e General Osório, com inúmeros relatos sobre sua existência, ou seja, águas subterrâneas estavam a pequena profundidade, suscetíveis de serem facilmente contaminadas por um cemitério. Confrontando a legislação eclesiástica, estava a legislação nacional. A Lei de 1º de outubro de 1828, que regia as câmaras municipais, dizia que sepultamentos deveriam ser feitos fora do recinto das igrejas, orientação claramente influenciada pelos movimentos higienistas. Este conflito de legislações não ajuda a esclarecer definitivamente o tema em questão. Entretanto, sabemos que cemitérios urbanos não eram construídos à revelia. Em 1853, ano de fundação de Ribeirão Preto, cemitérios eram construídos mediante uma autorização judicial. A ação de desforço de 8 de agosto de 1853, que comprova a fundação da cidade de Ribeirão Preto neste ano, diz: houve por bem Sua Excelência Reverendíssima conceder terminante licença, assim para a ereção da capela e povoado na Barra do Retiro, como provisão para a factura e bênção de um cemitério, tudo debaixo das vistas do respectivo vigário da vara.
Sabemos ainda que a demarcação do local para a construção da Igreja Matriz, na atual Praça 15 de Novembro, foi feita no dia 28 de março de 1863, e a matriz, inacabada, concluiu seu reconhecimento pela Igreja entre 1868 e 1870. Certamente, o povoado, tendo uma autorização judicial, não ficou 10 anos sem cemitério. Além da necessidade de sepultamentos, o não cumprimento da ordem judicial implicaria em grande prejuízo no desenvolvimento futuro desta localidade, ávida pelos sacramentos e evolução da localidade. Ou seja, o primeiro cemitério não foi criado nos arredores da Igreja Matriz, visto que esta não existia. Lembrando que só no início de 1870, a matriz ainda inacabada é que passou a contar com um vigário. A prova mais remota de sepultamento local é um livro com vários tipos de registros do fabriqueiro Bernardo Alves Pereira, no qual estão relacionados sepultamentos iniciando já em 1867 e a seguir. Porém, não é identificado o local dos sepultamentos, que se supõe teriam sido feitos em um cemitério local. Estes argumentos solidificam a negativa da existência do cemitério na Praça 15 de Novembro. Outro motivo que corrobora a esta negativa vem da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, que geria o espaço urbano local. Em suas atas, iniciadas em 1874, nenhuma referência é feita a um cemitério na Praça 15 de Novembro. Mas na ata de 27 de fevereiro de 1878 consta que o cemitério fosse feito no fim do patrimônio no espigão montante para o Ribeirão Preto, pouco adiante do atual, e que mais tarde apresentarão a planta e orçamento. A ata se refere à existência de um cemitério localizado perto da atual catedral, que precisava ser ampliado, portanto, um cemitério velho. A ata da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, de 22 de outubro de 1880, elimina por completo a hipótese de um cemitério atrás da matriz. Pelo vereador Antônio José Firmino, foi indicado que, existindo nos fundos da Igreja Matriz desta vila uma área devoluta, pertencente ao patrimônio da mesma Igreja Matriz, com detrimento da respectiva fábrica, onde é possível formar-se um lindo quadro de casas que possa formosear este lugar não ocupado até hoje. Talvez por supor-se que esta casa a isto se oponha, quando a Câmara dele não necessita para coisa alguma. E convido fazer desaparecer esta dúvida, sou de parecer que, convindo a Câmara nesta ideia, se oficie o respectivo fabriqueiro, cientificando-lhe que pode conceder datas para edificação dentro da referida área, mediante as condições da lei, isto é, demarcações e alinhamentos. Buscando mais esclarecimentos, a pesquisa nos levou a procurar padrões de ocupação urbana na região, o que resultou num achado revelador. Ribeirão Preto pertenceu a São Simão por 6 anos, de 1865 a 1871. Independente desta questão político-administrativa, São Simão, desde o início, foi muito influente nos primórdios do povoado. A grande migração de lá para cá trouxe consigo ideias, costumes e devoções. Olhando a ocupação espacial da vila de São Simão, observamos um padrão de ocupação espacial praticado em meados do século XIX, diverso do costume de sepultamentos nas igrejas e suas imediações, que corroboram
com as evidências até o momento relacionadas. Nesta foto da Vila de São Simão, podemos ver a disposição de vários elementos urbanos, especificamente igreja e cemitério, que é o que nos interessa no momento. Cemitério no alto, longe dos cursos d'água e fora do recinto da igreja, fruto da disseminação das ideias da higienização dos espaços urbanos. A esta altura, já temos informações suficientes para concluir sobre a existência no passado de um cemitério na atual Praça 15 de Novembro. Primeiro, não foi apresentada nenhuma prova da existência deste cemitério. Segundo, o local não tinha as condições sanitárias necessárias para um cemitério. Terceiro, o local onde se construiu a matriz só foi demarcado no ano de 1863, quase 10 anos após a autorização judicial para a construção de um cemitério. Quarto, não foi encontrada nenhuma informação nas atas da Câmara Municipal desde 1874 sobre um cemitério no local especificado pela historiografia. Quinto, a ata da Câmara Municipal de 1878 informa sobre um cemitério em outro local. Sexto, outra ata da Câmara Municipal de 1880 informa que o suposto local do cemitério era, na verdade, uma área devoluta e não ocupada até 1880. Dadas estas informações, podemos afirmar que não existiu no passado um cemitério localizado na atual Praça 15 de Novembro. Por outro lado, a documentação existente comprova a existência de um cemitério localizado na quadra onde se encontra hoje a Catedral. É o mais antigo cemitério comprovado com documentação, tanto por atas da Câmara Municipal como pela cartografia da época, e em conformidade com os preceitos higienistas. É uma hipótese promissora considerar que este cemitério, já sem espaço para sepultamentos em 1878, seja o primeiro cemitério da localidade, neste caso, com 25 anos de idade. Entretanto, cabe à historiografia local comprovar esta possibilidade.